Miguel Oliveira, profeta de Deus ou do diabo? Vamos ao vídeo. Só para avisar, eu vou dar umas pausas em momentos do vídeo para a gente poder comentar também. E se você for comentar aqui embaixo também, lembre-se, mantenha o respeito, beleza? Tudo certo? Não preciso falar, tranquilo? Vamos que vamos. Do gospel que não tem limites é uma verdadeira fábrica de talentos. Depois de Vitória Souza, agora quem está brilhando no palco pentecostal é o coach juvenil Miguel Oliveira. Eu tenho que pausar e falar, porque já estão chamando ele de Vitório Souza, um negócio assim já. Meu Deus, gente. O brasileiro pega os limites e ó. De vez em quando, algumas pessoas, elas vão aparecer na nossa trajetória, algumas de você seguir ela e outro intuito de ela te seguir. Com apenas 14 anos, o garoto já manda muito bem no púlpito. Na real, ele é tipo uma versão mini daqueles pregadores ilusionistas da fé, usando truques de persuasão, como a voz de comando e um jeito frenético de falar, repetindo tudo como se fosse um mantra. O menino prodígio do Reteté de Jeová está conquistando a galera e deixando os fiéis fascinados. Eu acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. E eu vi também na hora que o demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Que viagem é essa, velho? Gente, uma pausa para eu falar um negócio aqui. Esse canal, Fatos e Verdades, as edições são, ó, 10/10. Se inscrevam no canal deles lá. Conteúdo é top. Dito isso, o que mais que eu tinha para falar? Tomem cuidado com esse negócio de revelação. Tempo atrás, aí minha esposa me mostrou um vídeo onde o homem estava em cima do púlpito, pregando e tal, e de repente ele falava assim, apontava para uma pessoa e falava assim, olha, eu estou vendo, o nome é Aparecida. Ele falava que o nome era Aparecida, o livramento e tal. Aquele alvoroço todo, a pessoa falou, não, Aparecida é minha mãe. Aí ele, acertei, né? Vai ter livramento e tal. Aí a pessoa completa e fala assim, Aparecida já, minha mãe, ela faleceu há 6 meses. Aí fica aquele climão, né? Então tomem cuidado com esse negócio de revelação. Foca na palavra, olha. Não tem segredo, foca nisso daqui. Expõe isso daqui, tá? Tem pregadores hoje muito bons que seguem aqui e não tem erro nenhum. Volta pro vídeo. React. De ser bem novinho, o moleque já tem milhares de fãs. E, claro, uma galera criticando também. Tem gente dizendo que ele é só um repetidor de frases prontas e bordões, tentando tocar o coração da galera, mas sem ter muito conteúdo. Numa dessas, um pastor mostrou um vídeo do profeta Mirim quase copiando uma fala em línguas de outro pastor. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Of the king, the power, the man, the best, he king, the fairy. Fire, kiss my. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Meu Deus, essa edição, ó. Creme de la creme da edição. Minha nossa. E é o tanto de música que tem com isso. Vocês vão ver na internet aí, galera. A dúvida que ficou no ar. Será que Deus mandou a mesma revelação para os dois ou um está só se inspirando no outro? Dá uma olhada aí e tire suas próprias conclusões. The power, the man, the bastard, the king, the fairy. The king, the power, the man, the best, he king, the fairy. The king, the power, the man, the bastard, the king, the... Ah, meu amigo, se você lembra da Vitória Souza, agora se prepara para conhecer o Vitório Souza, ou melhor, Miguel Oliveira, né? Pois é, esse aí é tipo a versão masculina em miniatura de uma mistura de Vitória Souza com o falso profeta Leonardo Salles. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. De novo. E eu vi também na hora que o demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Aí mente. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Como é que é? Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Como é que é? O gritinho. Olha, vou te falar a real. Esse tal de Vitório, ou Miguel, sei lá, não é profeta não. Ele é mais um produto, só que de qualidade péssima.
Um produto fabricado só para bombar nas redes sociais, ganhar likes e seguidores e tentar enganar quem não sabe muito de Bíblia? Ah, pelo amor de Deus, me chama de mentiroso, me chama de mentiroso, Mentiroso, chama de mentiroso. mentiroso, sem escrúpulos. Abre a boca que eu sou profeta, abre a boca que eu sou profeta. O cara é só um menino, mas tem um grande potencial para ser o próximo ícone dos falsos profetas. Será que ele nasceu mesmo para isso? Ah, quem sabe. Quem está criando ele é o marketing gospel, não é a palavra de Deus, não. Nossa. E esse menino aí, coitado, parece que andou vendo muito vídeo de falso profetas, tipo o Leonardo Salles ou a própria Vitória Souza, e agora acha que vai arrumar um milagre no meio do povo. A verdade é que ele tá mais perdido que cego em tiroteio. É isso que dá, né? Quando a gente se perde no caminho e começa a seguir qualquer revelação barata por aí. Gente, eu não assisti esse vídeo, eu tô assistindo agora junto com vocês na íntegra, mas isso que ele tá falando do marketing gospel é 100% verdade. Você pode olhar as escrituras, fazer uma comparação no tempo de Jesus, o que era a igreja e o que é hoje. Tinha todo esse glamour que tá tendo aí, os golpes do Pix e tal. Não é segredo pra ninguém. Muitas dessas coisas aí já virou muito chacota, não tem mais o que falar, pra ser a verdade. São poucos, assim, que são de verdade nesse meio. Só Né? espero que esse Vitório, quer dizer Miguel Oliveira, perceba logo que a única coisa que deve ser seguida é a palavra de Deus e não esses vídeos de enganação. Se prepara, porque a novela do Miguel Oliveira tá só começando. O cara apareceu de novo com suas revelações e dessa vez ele não aguentou a tal unção e, plau, despencou no chão, meu irmão. A música de tensão. Agora, a lição aqui é: toma muito cuidado quando for entrar numa dessas igrejas, viu? Porque o pregador aí não aguentou a força do espírito e desabou de uma vez. Deve ser aquele espírito tonto, sabe? O cara ficou tão tonto que não deu nem pra segurar. Olha que bagunça. Sim, meu amor. Quem era para cuidar de você te abandonou. E você se viu sozinho. Sim, meu amor. Acabou de descer o anjo. Eu vi o anjo. Manda toda a igreja abrir a boca. É, crente, parece que o tal do espírito deu uma balançada na mente dele e o resultado foi esse. Rolou no chão como se tivesse levado um tombaço de ressaca. Que doideira, né? Tombaço de ressaca. Eu sou Deus do teu passado, revocado. O negócio esquentou, meu amigo. O Miguel Oliveira se meteu numa verdadeira enrascada e a coisa agora está mais feia do que nunca. Ele estava todo cheio de fé e pregando, mas a máscara caiu e foi um tombo feio. Você já ouviu falar do tal aplicativo de revelação do Miguel? Pois é, meu chapa, o rapaz ficou enrolado com isso. A gente também sabe que existem esquemas, existem aplicativos. Você que é o pregador, você já ouviu isso? Provavelmente tem, mas... Não tem nada pra falar, não. Lamentável. Eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Miguel, já te ofereceram isso? Já. Nesse vídeo você vai ver a história toda sobre esse aplicativo e as mentiras que ele contou. Sabe, meu povo, tem muita coisa estranha rolando nesse meio. Já viu um aplicativo que revela a vida da pessoa? Eu não revelo. É, parece coisa de filme, mas não é não. Algumas pessoas dizem que tem até pastor com esquema de passar dados de gente da igreja, sabe? Ah, mas isso é exagero, você pensa. Pois é, mas já ofereciam isso pro Miguel Oliveira e ele mesmo confirmou. Claro. Eu não sabia da existência de um aplicativo desse, cara. A que ponto chegamos, não é mesmo? A que ponto chegamos? Ele negou e tentou desmentir, mas no fundo, sei não. Durante uma entrevista no Fuxico Gospel, ele até disse que não sabia de nada disso, mas em outra entrevista ele já tinha contado tudo. Ele ficou perdido tentando se explicar, mas o dano estava feito. E aí, gente verdadeira, será que ele realmente não sabia? Ou será que o Miguel Oliveira entrou nessa jogada e agora quer tirar o corpo fora? E olha só, o tal aplicativo que o Miguel Oliveira falou que não conhece
é na verdade algo que ele já tinha sido oferecido antes, e ele mesmo falou sobre isso em outro podcast. Agora, o que não dá para entender é o seguinte: por que o cara fica inventando desculpas se já sabia de tudo? No meio disso tudo, ele ainda solta umas frases tipo, Deus me curou, mas ninguém vê provas disso. Eu nasci, minha mãe, antes de me ter, ela perdeu 2 filhos, né? Minha mãe teve 2 filhos gêmeos da barriga que acabou perdendo esses 2 filhos. E quando a minha mãe perdeu esses 2 filhos, o médico falou para minha mãe que minha mãe não podia mais gerar, né? Porque se havia um risco, caso minha mãe tivesse outro filho, a criança podia nascer morta ou nascer com algum problema, como foi meus últimos 2 irmãos falecidos. E eu nasci, né? Dia 12 de abril de 2010. Só que eu nasci surdo e mudo, com deficiência nos tímpanos e nas cordas vocais. Isso pendurou ao 1º, 2º e 3º ano. No dia 12 de abril de 2013, dia 12 de abril de 2013, Deus me curou dentro de casa, né? E eu acordei falando e ouvindo, né? Eu não falava e eu também não ouvia. Deus me curou dentro de casa. E é um testemunho muito forte que eu conto em todas as minhas pregações. Você tem provas disso? Não, porque faz muitos anos isso e também faz aproximadamente aí quase, suponhamos aí, né, 14 anos, né? 14 anos e, como eu já expliquei num corte... Você tem um laudo lá no médico que atestava essa enfermidade? Como eu já expliquei num corte. Minha mãe e meu pai mudavam muito de casa e acabou perdendo alguns documentos que comprovavam isso. Mas, Misael, eu tinha total certeza e a gente também não vai brincar com a fé das pessoas. Ele fala de uma cura milagrosa que aconteceu lá atrás. Mas cadê os documentos, os exames, as provas? Parece que ele perdeu tudo. Ou será que essa história de cura milagrosa não é bem assim? A gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? E para completar a confusão, o pai do Miguel não é evangélico. Mas Deus tem confortado o coração dos meus pais a cada dia e Deus tem ali nos ajudado dia após dia nessa missão que Deus me deu. Meu pai não é crente. Deus ainda tem poder de fazer. O mesmo Deus que operava nos tempos de Moisés, no Gênesis, no Adão e Eva e tudo mais, ele tem poder sim para fazer milagres. Eu acredito que tem poder para fazer milagres. Se ele quiser, ele pode fazer. O problema foi o que foi citado aqui no vídeo. Comprovar. Esse que é o mais difícil, né? Como disse, fica com a pulga atrás da orelha. Vamos que vamos, seguindo esse react aqui. E mesmo não sendo crente, meu pai vê a luta que eu passo. E meu pai falou uma coisa para mim que eu paro e penso para pensar. Quem me ataca não é um ímpio. Pelo contrário, essa palavra está chegando ao ímpio. Quem me ataca é quem segura uma Bíblia, diz que é crente e está em cima do altar. Mas mesmo alguém que está de fora consegue perceber coisas que pessoas que estão aí dentro não conseguem perceber. E foi isso mesmo. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus e os seus o receberam. E ele se queixa de ser atacado pela galera que diz ser crente. Mas espera aí. Se até os próprios irmãos estão dando alfinetadas, será que a história dele está realmente alinhada com a verdade? Aí, a cereja do bolo, a entrevista segue com o assunto do aplicativo de revelação e ele tenta se justificar, dizendo que nunca caiu nessa. A gente também sabe, verdade ou não, mas chega as notícias, Miguel. Não sei se você já ouviu falar, que existem esquemas... Gente, que cachorrinho bonitinho aquele, ó. Vou voltar um pouquinho. Olha que cachorrinho fofinho, bonitinho. Tá, vou voltar pro vídeo, ó. Ficar dizendo que nunca caiu nessa. A gente também sabe, verdade ou não, mas chega as notícias, Miguel. Não sei se você já ouviu falar, que existem esquemas, existem aplicativos, existem métodos para se descobrir a vida da pessoa quando ela vem, ou alguém passa uma fita, olha, vem pregar na minha igreja que eu vou te passar a fita aqui para 3 ou 4 pessoas. Aí o pregador, quando vai, ele já é orientado a se dirigir a algumas pessoas. Você já ouviu isso? Não, eu já ouvi. Não sei se é verdade. Você que é o pregador, você já ouviu isso? Assim, que tem esquemas, provavelmente tem, mas dessa profundidade que você dá. Ele é bem expressivo nas expressões, né? Você vê o Vitor do Metaforando aí que gosta desse tipo de coisa. Eu até me escandalizo ouvindo isso, porque que ponto que a igreja chegou, né, rapaz? Que ponto que o altar de Deus chegou. Lamentável. Não tem nada pra falar, não. Lamentável. Mas, meu amigo, tem mais.
Ele já teve propostas para usar esse tipo de esquema. O cara que diz ser tão puro foi tentado pelo santo aplicativo e ainda teve a coragem de dizer que rejeitou, só que depois ainda solta que já viu muita gente usando. Em esquema, essas coisas, não me contaram, eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Eu já vi esquema com os pastores das igrejas para revelar as pessoas que tem isso aqui, ó. Tá? Nossa, o vídeo tá estranho. Acho que é da próprio efeito, né? Deixa eu ver. Miguel, já te ofereceram isso? Já, infelizmente, já. Mas te ofereceram o quê? Um esquema Explicar. com o pastor te falar, tal? Polêmico. Um aplicativo. É polêmico isso aqui. Polêmico. Deixa eu voltar um pouco pra ver. Um esquema. Vou voltar. Que ponto que a igreja chegou, né? Que ponto que o altar de Deus chegou. É, do próprio vídeo mesmo. Vou voltar. Você já entrou em esquema ou não entrou em esquema? Já te ofereceram? Você já aceitou ou não aceitou? Em relação a revelar coisas ocultas das pessoas. Graças a Deus, não. Te digo isso com a maior convicção do mundo. Já tive uma proposta. Um tempo atrás eu fui pregar e um pastor sentado em cima do altar, ele pegou o celular. Disse, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe um nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Pedro, eu digo pra você que eu ouvi a voz da carne, mas o Espírito Santo de Deus, e eu tô falando isso com temor, o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Você tá mentindo. Você pensou em usar? Não, a carne, porque era algo diferente. E eu falei assim, Senhor, e agora? Mas Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Você tá mentindo que eu sei. Carne. Mas a carne gritou pra você usar ou não? Eu não entendi. Então vamos lá. Pedro, eu te apresento algo novo. Agora, algo que você nunca viu. Ok. Te dá curiosidade. Sim. Foi o que eu senti na hora. Ah, você falou, deixa eu Mas, Ok. te digo isso diante do Deus que está no céu. Eu recusei aquilo. Disse, pastor, obrigado, eu tô na palavra. E ele começou a revelar. Falou, Senhor, que beco que eu entrei. E você, crente verdadeiro, o que acha disso tudo? Será que o menino se complicou de vez? Comenta aí, porque a máscara caiu e a coisa tá pegando fogo. Meu amigo, com o que está acontecendo, parece mais uma novela. Aí ele diz que não precisamos disso e ainda joga a culpa no sistema que tá tentando enganar o povo. O dom da visão, da profecia, da revelação, tá sendo muito desacreditado, desculpa aqui, por causa desses pilantra, por causa desses vagabundos, por causa dessa raça, essa escória, esse povo sujo Rasga. que usa o altar de Deus para enganar o povo, enganar o altar, enganar pessoas. Pessoas que não vivem na dependência de Deus e precisam de meios. E eu oro a Deus de dia e de noite para que Deus abra os olhos dessas pessoas. Porque, como eu disse, o homem de Deus, ele não se conhece pela profecia só que ele entrega, mas também pelo caráter que ele tem, pela vida que ele tem e principalmente pela postura que ele tem diante das pessoas e dentro da sua casa. Quem acessar o meu Instagram vai ver. Tem pessoas que não tem como, tem coisas que não tem como saber. Tem coisas que a pessoa não posta lá. Cara, eu não sei se isso é um efeito que eles colocaram no vídeo pra ficar distorcendo, meio estroboscópico, sei lá o que que é, mas é um pouquinho estranho, né? Fica distorcendo, parece que falha de renderização no vídeo, alguma coisa assim. Porque tem gente que vê assim e foge do vídeo, né? Porque incomoda a vista, alguma coisa assim. Dão umas patadinhas em algumas pessoas. Tem outra coisa também para comentar, que às vezes a pessoa começa a fazer sucesso também e as outras começam a jogar para baixo e tudo mais. Não estou dizendo que é o caso, mas eu estou só colocando. Vamos ver qual que é o desfecho. Porque, como ele mesmo falou ali, a árvore você conhece pelo fruto, né? Pelo caráter. Tem coisas que não tem como saber. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Deus, ele é o único que vai no labirinto da alma
e fala aquilo que a pessoa está vivendo. Deus, ele é o único. Revelar o nome, o CPF, o RG, ok. Mas dali para frente, o profeta é responsável pela profecia. E se acontecer o que ele disse, ele é homem de Deus. Agora, se não acontecer, porque a Bíblia diz, não duvide do profeta, mas questiona a profecia. Aí você fica pensando, será que ele está se redimindo ou só tentando se salvar? No fim das contas, o Miguel Oliveira agora está numa situação tão feia que eu não sei se ele vai conseguir sair dessa sem perder muitos seguidores. Chegamos ao fim do vídeo. Gente, eu vou deixar um versículo aqui agora, porque a Bíblia já é autoexplicativa, não é mesmo? Fala assim em Mateus 24. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meditem nessa palavra aqui. Bom, no mais é isso, galera. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta sempre com respeito, tá, galera? Todo mundo é adulto.